Olá todo mundo, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre a fenilalanina, tá? Sim, fenilalanina. Eu não gosto de chamar fenilalanina porque vira um trava-língua. Então às vezes acaba falando rápido demais e errando a palavra, tá bom? Então aqui eu vou falar como fenilalanina, que é mais fácil, tá bom? Por que rotular e como rotular a fenilalanina nos rótulos dos alimentos? Eu fiz uma pergunta a vocês. Por que que existe em algumas embalagens e alguns alimentos o termo contém fenilalanina? Se vocês tiverem a curiosidade, vocês devem prestar atenção nesse termo. Bom, para a gente se embasar e entender um pouquinho sobre esse tópico, a gente tem que entender 3 documentos. O primeiro é a portaria número 29 de 98, o informe técnico número 49 de 2012 e a RDC número 19 de 2010. Esses 3 documentos vão nos embasar para entender o porquê dessa informação. Bom, eu trouxe aqui 2 alimentos, tá? Muito comuns, né, na nossa vida, que contém a informação fenilalanina. E se vocês repararem, eu grifei aí, né, nas 2 embalagens, o termo contém fenilalanina, para vocês verem onde é que ela está situada, e grifei também o item aspartame. Em ambos os produtos que eu trouxe aqui, eu grifei o nome aspartame. Aí você pode se perguntar, mas o que é que tem a ver o nome aspartame, que é um edulcorante, né, é um aditivo, o aspartame é um aditivo, um edulcorante, que é, né, um tipo de adoçante artificial. E o que é que ele tem a ver com esse nome contém fenilalanina? Bom, o aspartame ele é uma molécula peptídica composta por 2 aminoácidos, que é o L-fenilalanina e o L-aspartico, tá certo? Ligados por uma ligação éster de metila. Então, é um peptídeo porque eu tenho 2 aminoácidos ligados entre si através de uma ligação peptídica, tá certo? Ele é artificial. E aí você já começa a perceber que na molécula do aspartame eu tenho um composto fenilalanina, tá certo? Ah, mas tá, ainda não entendi o que é que isso tem a ver e eu tenho que declarar na minha rotulagem o contém fenilalanina. Bom, nessa primeira portaria, número 29 de 1998, ele é um regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais. E lá no item 8.2.5 tem a informação que existe, sempre que tiver nos ingredientes o nome aspartame, a utilização desse aditivo aspartame, obrigatoriamente você tem que colocar lá no final o nome contém fenilalanina. Isso é uma obrigatoriedade. Então, já tem uma portaria que amarra essa informação. Se tem aspartame no teu ingrediente, obrigatoriamente você tem que declarar que contém fenilalanina. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Aí você pode se perguntar, certo, mas ainda não entendi o que é que por que dessa informação tem que estar constando lá. Vocês já ouviram falar numa doença chamada fenilcetonúria? Então, essa é uma doença que afeta de 1 a cada 12 mil recém-nascidos no Brasil, certo? E ela pode ser diagnosticada através do teste do pezinho. Por isso é muito importante, assim que o bebê nasce, a gente fazer o teste do pezinho, logo cedo. Porque nesse teste vai se detectar se essa criança apresenta essa doença. E o que é essa doença? Ela é uma doença congênita, é uma doença hereditária, tá certo? Causada pela deficiência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Então, o que acontece? Essa enzima, ela tem a função de converter, né, a fenilalanina em tirosina. Então, se o seu corpo, você nasce com a deficiência nessa enzima, o que vai acontecer é o seguinte, que você vai começar a ingerir alimentos que contêm esse composto, tá certo? E a fenilalanina está presente nas proteínas, porque ela é um aminoácido essencial, tá certo? Fora que ela também está presente no aspartame, mas aí é outra história. Mas a fenilalanina está presente em todas as proteínas, porque ela é um aminoácido essencial. Então, se você tem essa deficiência de enzima e começa a consumir alimentos ricos em fenilalanina, o que vai acontecer é que vai ter uma sobrecarga desse aminoácido no teu organismo e você não vai ter enzima para poder convertê-la em tirosina, tá certo? E aí, quando ocorre esse acúmulo de fenilalanina no nosso organismo, começa a ter o acúmulo de líquidos corporais. Mas vale deixar bem claro aqui
que isso é apenas para aquelas pessoas que nascem com essa deficiência. A maioria das pessoas não nasce, como eu já falei logo no início, 1 a cada 12 mil pessoas, né, nasce com esse problema. Para você que não tem problema, você vai consumir proteína, você vai consumir o aspartame, isso não vai influenciar em nada na sua vida. Isso só vai influenciar na vida daquelas pessoas que apresentam essa deficiência, tá certo? E aí, o que é que a falta dessa enzima, que não vai conseguir, você não vai ter essa enzima para converter a fenilalanina em tirosina, vai propiciar a esse recém-nascido, a essa criança ou a esse adulto. Desenvolvimento neuropsicomotor, atraso, né, nesse desenvolvimento, hiperatividade, convulsões, alterações cutâneas como eczema e distúrbios da pigmentação, comportamento agressivo, né, ou tipo autista, hipotonicidade muscular, tremores, microcefalia, descalcificação dos ossos, retardo de crescimento, bem como odor característico na urina e no suor. Então, se logo cedo se detecta na criança, através do teste de pezinho, que ela tem essa deficiência, né, a mãe ela pode trabalhar uma dieta especial e específica para essa criança poder ter uma vida normal. Agora, quando você não sabe, aí você começa a alimentar a criança com alimentos que contêm a fenilalanina e ela começa a desenvolver problemas, tá certo? E aí a sequela é muito séria e é muito grave, tá certo? Então, devido a isso, a RDC número 19 de 2010, ela obrigou todas as empresas que produzem alimentos industrializados a informarem a Anvisa. Não necessariamente essa informação não precisa estar no rótulo, mas informar a Anvisa sobre a quantidade de fenilalanina presente nos seus alimentos, caso elas existam, a quantidade de proteína e a quantidade de umidade, tá certo? Essas informações devem ser direcionadas para a Anvisa. E aí a Anvisa, eu vou botar aqui para vocês, o site da Anvisa, onde vocês podem achar, ela criou um painel de consulta para conteúdo de fenilalanina nos alimentos, tá certo? E existe um site, já no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde essas pessoas que têm essa deficiência podem entrar, inclusive os nutricionistas, né, que são bem a par dessa situação, para fazer as dietas bem balanceadas, podem entrar e podem saber exatamente qual a quantidade de fenilalanina que contém em cada tipo de alimento. Nas frutas, né, nos alimentos in naturas e nos alimentos industrializados. Então, são mais de 2.000 produtos que estão cadastrados lá com essas informações. Então, para responder a nossa pergunta, por que informar o fenilalanina na embalagem? É devido a essas pessoas, para que essas pessoas que apresentam essa deficiência dessa enzima possam saber e não consumir esse alimento. Ou, se for consumir, saber que existe e fazer a sua dieta balanceada com base nisso, né? E como rotular? Bom, esse nome ele tem que vir no final, né, dos ingredientes ali. Tem que vir em caixa alta, em negrito e ter o tamanho maior do que 2 milímetros a fonte. E não pode ser menor do que a fonte das letras dos ingredientes. Então, se os ingredientes tiver uma letrinha de 2 milímetros, ela tem que ser maior do que 2 milímetros, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido agora o porquê de conter essa informação fenilalanina em algumas embalagens. Ela é obrigatória por causa do aspartame. Aí se você perguntar, mas e se eu tiver um produto, um leite, que a gente sabe que tem proteína lá e que vai ter a fenilalanina na sua composição? Como todas as proteínas elas já contêm esse aminoácido essencial, não se faz necessário a informação do contém fenilalanina, porque seria algo redundante. Porque já se sabe que se tem proteína, vai ter a fenilalanina. Agora, se eu tenho um produto que não tem proteína, mas tem o aspartame, eu tenho que declarar que tem fenilalanina, porque no aspartame, na molécula do aspartame, tem o composto, o aminoácido fenilalanina, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado.